Havia um homem que viveu sozinho por 55 anos. Não é que ele nunca tivesse tentado namorar. Ele me contou que conheceu mulheres, na casa dos 20, dos 30, dos 40 anos, mas disse que, todas as vezes que se envolvia com alguém, elas o deixavam. Depois da primeira noite juntos, ele invariavelmente ouvia a mesma frase: "É demais para mim, não dou conta." Por isso, ele desistiu. Ele me contou que aceitou a ideia de que seu corpo era amaldiçoado e que seu destino era viver sozinho para sempre. Mas comigo foi diferente. Eu não fui embora. Pelo contrário, eu disse a ele: "Por que todas elas foram embora? Para mim é tão bom." Ao ouvir essas palavras, aquele homem chorou. Disse que pela primeira vez em 55 anos de vida, sentiu-se aceito por alguém. Eu também chorei, porque pela primeira vez em meus 52 anos de vida, descobri que eu não era uma mulher insuficiente. Esta história começa no dia em que me mudei para aquele antigo prédio de apartamentos. Antes de começar a história, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Era início de junho. Num dia em que o vento frio do inverno começava a soprar, eu estava parada em frente a um pequeno prédio. Nas mãos, 2 caixas de mudança. No ombro, uma bolsa velha. Aquilo era tudo o que eu tinha. Aos 52 anos, divorciada havia 1 ano. Meu filho trabalhava e vivia em São Paulo, e eu estava sozinha. Minhas pernas tremiam enquanto eu subia as escadas. As caixas estavam pesadas. Eu precisava subir até o 3º andar, mas parei um pouco no lance de escadas do 2º andar para recuperar o fôlego. A caixa balançou. "Ah, vai cair", pensei. Foi nesse momento. "Precisa de ajuda?" Ouvi uma voz grave vindo de trás. Ao me virar, vi um homem alto parado ali. Parecia ter mais de 1,80 de altura. Aparentava ser mais velho do que eu. Mas havia algo estranho. Aquele homem não conseguia olhar diretamente para mim. Ele desviava o olhar e encolhia os ombros. "Ah, sim. Muito obrigada." Assim que respondi, ele pegou a caixa de forma cautelosa e subiu as escadas sem dizer uma palavra. Ele deixou a caixa no final do corredor do 3º andar, em frente à minha porta, fez uma leve reverência com a cabeça e entrou no apartamento ao lado, como se estivesse fugindo. Não tive nem tempo de dizer obrigada. Apenas o som da porta se fechando ecoou pelo corredor. Que homem estranho, pensei comigo mesma, quando ouvi passos subindo do 1º andar. Nossa, você é a nova moradora. Quem subia era uma mulher que parecia ter seus 60 e poucos anos. Cabelo cacheado, avental florido, o clássico estilo de uma vizinha fofoqueira e prestativa de bairro. Sim, me mudei hoje. Ai, que prazer! Eu sou a Dona Fátima, moro no 1º andar. Moro neste bairro há 40 anos. Esse foi o nosso primeiro encontro. Dona Fátima olhou para as minhas coisas e perguntou: "Mas você está sozinha? E o marido?" Meu coração deu um salto na hora. Mas eu não tinha motivos para esconder. "Sou divorciada." "Ai, me desculpe", perguntei à toa. Dona Fátima acenou com a mão, dispensando o assunto. Então, de repente, apontou para a porta do apartamento ao lado e disse: "Aquele homem que te ajudou agora há pouco é o solteirão aqui do lado." "Solteirão? Naquela idade?" "É. Tem 55 anos, mas viveu a vida toda sozinho. Nunca casou." Acabei perguntando sem pensar: "Por quê? Ele é tão bonito." Dona Fátima deu de ombros. "Sei lá. Eu também não entendo. Tem uns boatos de que ele se machucou muito por causa de uma mulher, mas a verdade só ele sabe, né?" Eu olhei para a porta fechada ao lado. Aquele homem morando sozinho lá dentro. Por algum motivo, ele me pareceu muito solitário. Mas, na época, foi só isso. Era problema dos outros, afinal. A noite chegou. Arrumei minhas coisas por cima e preparei um miojo para comer. Eu deveria estar acostumada a jantar sozinha, mas a verdade é que nunca me acostumei. Enquanto eu soprava o caldo quente do macarrão, de repente me lembrei de algo que aconteceu há 10 anos.
Foi no dia em que assinei os papéis do divórcio. Meu ex-marido estava sentado na minha frente. Ele tinha o rosto descarado de alguém que havia traído a esposa sem remorso. Vou ser sincero com você, ele me disse. Você não tem nenhum atrativo como mulher. Por isso procurei fora de casa. Ao ouvir aquilo, não consegui responder nada. Minha garganta fechou. Não, na verdade, eu não tinha o que dizer. Será que era verdade? Será que eu era tão insuficiente assim? Foi por isso que ele me traiu? Esse pensamento nunca mais saiu da minha cabeça. 10 anos se passaram e eu continuava igual. Uma lágrima caiu dentro do caldo do miojo. Aquele gosto salgado parecia resumir meus 52 anos de vida. Naquela noite, não consegui dormir. A casa nova era estranha para mim e minha mente estava cheia de pensamentos. Foi então que ouvi um som baixo de tosse vindo do apartamento vizinho. As paredes deviam ser muito finas, ou a noite estava silenciosa demais. Era aquele som típico de quem mora sozinho. O som de água sendo servida, uma porta de armário se abrindo e, em seguida, o silêncio retornando. Será que ele é tão solitário quanto eu? Pensei sem querer. Naquela época, eu não fazia ideia. Não fazia ideia de que aquele homem tímido viraria minha vida de cabeça para baixo. Que graças a ele eu voltaria a me sentir viva como mulher. Que os dias mais felizes dos meus 52 anos de vida estavam me esperando. Eu realmente não imaginava. A manhã seguinte, raiou. Encontrei com ele no corredor. Como esperado, ele desviou o olhar, fez um aceno de cabeça constrangido e tentou passar. Bom dia. Muito obrigada por ontem, fui a primeira a cumprimentar. Ah, sim. De nada. Foi só isso. Ele desceu as escadas como se estivesse fugindo de novo. Que sujeito mais estranho. Pensei, mas por alguma razão eu não conseguia parar de pensar nele. Por que será? Talvez porque eu tenha sentido que ele era uma pessoa machucada, assim como eu. Talvez eu tenha visto algo parecido comigo na forma como ele evitava o olhar dos outros. Deve ter sido por isso. Por isso, eu prestei atenção ao som da tosse vindo da parede naquela noite. Porque pensei que ele também estaria passando por noites solitárias como as minhas. Pensando bem agora, foi assim que tudo começou. Nossa história. 2 semanas se passaram. O vizinho, Antônio, e eu ainda tínhamos uma relação estranha. Se nos esbarrávamos no corredor, era apenas um aceno rápido de cabeça e cada um seguia seu caminho. Ele continuava desviando o olhar e eu não fazia questão de puxar assunto, mas, estranhamente, ele não saía da minha cabeça. Quando eu saía para trabalhar, dava uma olhada para ver se a porta dele estava fechada. Antes de dormir, eu me pegava prestando atenção aos pequenos ruídos que atravessavam a parede. O que está acontecendo comigo? Eu mesma achava aquilo esquisito. Em 52 anos, eu nunca havia prestado tanta atenção a um homem assim. Um dia, encontrei Dona Fátima na frente do prédio. Eu estava voltando do supermercado quando ela segurou meu braço e disse: Menina, Miriam. Oi, Dona Fátima. O que foi? O solteirão aqui do lado. Meu coração disparou de repente. Não sei por quê. Eu acho que ele está afim de você. O quê? Do que a senhora está falando? Dona Fátima deu um sorrisinho malicioso. Eu moro neste bairro há 40 anos. Eu tenho olho clínico para essas coisas. Aquele homem passa a vida olhando para a sua porta. Ah, imagina! Claro que não! Eu acenei com as mãos, negando, mas não consegui evitar que meu rosto ficasse vermelho. Dona Fátima olhou para a minha expressão e disse: Meus olhos não me enganam. Escreva o que estou dizendo. Começou a chover forte na sexta-feira daquela mesma semana. Eu estava voltando das compras depois do trabalho. Quando desci do ônibus, a chuva caía como um temporal de verão. Eu estava sem guarda-chuva. Corri segurando 2 sacolas plásticas, mas acabei tropeçando nos degraus da entrada do prédio. Ops! As sacolas escaparam das minhas mãos. Laranjas rolaram pelos degraus e a dúzia de ovos espatifou-se no chão.
Fiquei ali, sentada no chão, toda molhada, tentando recolher as coisas, quando de repente a chuva parou de cair sobre a minha cabeça. Olhei para cima. Antônio estava parado ali, segurando um guarda-chuva. Você está bem? Ele ainda não conseguia me olhar nos olhos, mas mantinha o guarda-chuva inclinado na minha direção enquanto tomava chuva nas próprias costas. Ah, sim, muito obrigada. Ele me ajudou a recolher as coisas em silêncio. Olhou para os ovos esmagados e disse: acho que esses ovos não têm mais salvação. Pois é, eu ia fazer uma omelete hoje, para o jantar. Dei um sorriso sem graça. Ele hesitou por um momento e depois disse: eu tenho uma caixa de ovos lá em casa. Você quer? Ah, não, tudo bem. Imagina, é muito para eu comer sozinho. A voz dele continuava baixa, mas dava para sentir a sinceridade. No fim, acabei aceitando os ovos. E, sem perceber, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Você já jantou? Não. Ainda não. Então quer jantar comigo? Pela ajuda com as sacolas e com os ovos. E eu também não gosto de comer sozinha. Ele deu um sobressalto. Pude ver seus olhos tremendo. Parecia que ele ia recusar. Então eu me adiantei. Não precisa se sentir pressionado. É só uma refeição, nada demais. Ele hesitou por um longo tempo, até que balançou a cabeça assentindo. Então, aceito com gratidão. Meu apartamento era pequeno, mas aconchegante. Preparei um arroz com ovos mexidos, uma salada e abri uma garrafa de cerveja. Nos sentamos de frente um para o outro para comer, mas no começo foi muito constrangedor. Quase não havia assunto. Está uma delícia, ele disse baixinho. Que bom! Eu não sou das melhores cozinheiras. Não, está realmente muito bom. Nem lembro quando foi a última vez que comi comida caseira feita por outra pessoa. Aquelas palavras apertaram meu coração. Aquele homem que viveu sozinho a vida inteira, muito menos do que alguém para cozinhar. Faltava-lhe alguém para compartilhar uma simples refeição. Eu enchi o copo dele de cerveja e disse: pode beber. Obrigado. À medida que o álcool fazia efeito, ele começou a se soltar um pouco mais. Contou de onde era, com o que trabalhava, disse que trabalhou muito tempo como operário numa fábrica e agora fazia a manutenção de alguns prédios na região, porque tinha ido morar ali. Eram histórias simples do dia a dia, mas eu estava gostando de ouvir. Descobri que a voz daquele homem era muito mais calorosa do que eu imaginava. Quando a garrafa de cerveja já estava pela metade, eu perguntei: Antônio, por que você vive sozinho? Ele colocou o copo na mesa. Ficou um bom tempo em silêncio. Se for desconfortável, não precisa responder, eu disse, mas ele balançou a cabeça. Não, é que eu não sei bem por onde começar a contar. E lentamente abriu a boca. Não é que eu nunca tentei namorar. Eu conheci mulheres. Aos 20, aos 30, aos 40 anos, a voz dele tremeu. Mas, toda vez que eu me envolvia com alguém, elas iam embora. Depois da primeira noite, eu sempre escutava a mesma frase. Eu prendia a respiração para escutar. Diziam que era muito grande, que era intenso demais, que elas não davam conta. No mesmo instante, minha mente ficou em branco. Eu entendi imediatamente o que ele quis dizer. E entendi também o porquê de aquele homem ter passado 55 anos sozinho. Por isso eu desisti. Pensei, sou amaldiçoado. Meu destino é viver sozinho. Foi assim que eu aceitei a vida. Ele abaixou a cabeça. Seus ombros pareciam tão pequenos. Fiquei um bom tempo sem conseguir dizer nada. Foi quando, de repente, me lembrei das palavras do meu ex-marido. Você não tem atrativos como mulher. Aquelas palavras que me fizeram viver por 10 anos acreditando ser uma mulher insuficiente. Ele estava na mesma situação que eu. Estava vivendo a vida inteira achando que a culpa era dele, quando não era. Sem perceber, eu falei: a gente só vai saber se tentar. Ele levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram. Sim, eu é que decido se dou conta ou não.
Miriam, o que você quer dizer com isso? Não fuja, eu disse. Eu mesma me surpreendi. Nunca imaginei que palavras tão ousadas pudessem sair da minha boca. Mas, curiosamente, eu não sentia arrependimento algum. Eu não queria deixar aquele homem ir embora. Ele tentou se levantar. Acho melhor eu ir. Naquele momento, segurei a mão dele. Espera. A mão dele estava tremendo. Ele estava apavorado. Ele disse, com uma voz embargada, tenho medo que você também vá embora. Aquilo cortou meu coração. Eu me levantei e fui até ele, e o abracei. Senti as batidas do coração dele. Estavam aceleradas. Não fuja, sussurrei. Eu também estive muito solitária por muito tempo. Ele, de forma muito cuidadosa, me abraçou de volta. Era quente. Ser abraçada por alguém a essa altura da vida. Que sensação indescritível. Naquela noite, ficamos juntos. Sinceramente, eu fiquei surpresa. Não conseguia entender por que esse homem passou a vida inteira sozinho. Para a idade dele, ele tinha um vigor e uma energia que pareciam não ter fim. Mas eu não fui embora. Pelo contrário, pensei, por que ele achava que isso era uma maldição? A noite foi aprofundando e apenas o som da chuva batendo na janela podia ser ouvido. Era uma sensação que eu nunca havia sentido na vida. Em 10 anos de casamento com meu ex-marido, eu nunca havia me sentido assim. A sensação de que eu era plena e suficiente como mulher. Naquela noite, eu soube. Meu ex-marido estava errado. Eu não tinha nenhum defeito. O que faltava não era em mim. Nós apenas não éramos compatíveis. E com esse homem era diferente. Nós nos encaixávamos perfeitamente, como nunca antes. Acordei na manhã seguinte, vi um teto diferente. Ah, claro, esse é o meu quarto, mas senti um calor ao meu lado. Virei o rosto e vi Antônio deitado ali. Pensei que ele estivesse dormindo, mas não. Ele estava de olhos abertos, me encarando. O olhar dele era estranho. Parecia ansioso. Parecia esperar por algo, ou ter medo de algo. Não dormiu? Perguntei. Dormi um pouco, ele respondeu baixinho. A voz estava rouca. Deve estar muito cansado. Ele não disse nada, apenas tentou se levantar e sentar na cama. Acho melhor eu ir embora. Por quê? Sem nem tomar café? Ele hesitou. Desviou o olhar e disse, não quero ser um peso para você. Naquele momento, eu entendi por que ele estava agindo assim. Ele passou a noite inteira com medo de que eu fosse embora. Medo de que, quando amanhecesse, eu fosse fazer igual a todas as outras. Por isso ele tentava fugir primeiro. Segurei a mão dele. Espera um pouco. Ele parou. Você me disse ontem, né? Que todas as mulheres iam embora. Os ombros dele ficaram tensos. Por que elas foram embora? Ele abaixou a cabeça, incapaz de responder. Olhei bem para o rosto dele e disse, para mim, é tão bom. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam arregalados. O que você disse? Para mim, é tão bom. Por que as outras iam embora? Era a mais pura verdade. Para ser sincera, ontem à noite eu me assustei um pouco. De início, entendi por que ele dizia ter um corpo amaldiçoado. Mas, ao vivenciar aquilo, foi diferente. Não foi sofrido. Pelo contrário, foi maravilhoso. Meu ex-marido sempre terminava rápido. 5 minutos, no máximo 10. Eu achava que isso era o normal. Mas com Antônio era diferente. Sua energia não tinha fim. No começo me surpreendi, mas estranhamente não me senti esgotada ou desconfortável. Senti que aquilo era o certo. Lembrei das palavras do meu ex. Você não tem atrativos como mulher. Descobri ali que era mentira. Eu não era insuficiente. Nós apenas não éramos compatíveis. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Antônio. Eu nunca ouvi uma coisa dessas na minha vida inteira. A voz dele tremia. Pela primeira vez em 55 anos. Alguém me dizendo que é bom. Ele cobriu o rosto com as 2 mãos. Seus ombros balançavam. Ele estava chorando. Sem querer, lágrimas começaram a rolar do meu rosto também. Para mim também. Eu disse.
Ele tirou as mãos do rosto e me olhou. Para mim também é a primeira vez. Ouvir que eu sou uma mulher boa o bastante. Eu estava chorando de soluçar. Contei que ouvia do meu ex-marido que eu não tinha atrativos, que eu era insuficiente, que por isso ele tinha procurado outra. Os olhos de Antônio se arregalaram. Ele estava errado, ele exclamou. Miriam, você não tem defeito nenhum, de forma alguma. Aquelas palavras me fizeram chorar ainda mais. Eu o abracei, ele me abraçou de volta. Nós dois chorávamos. Foi uma manhã em que reconhecemos as feridas um do outro. O abraço demorou muito. Você não vai mesmo me deixar? Ele perguntou bem baixinho. Por que eu iria? A gente se dá tão bem. Dei um beijo leve em seus lábios e ficamos abraçados por muito tempo. O sol da manhã invadia o quarto. Era tão quente. Perto da hora do almoço, encontrei Dona Fátima em frente ao prédio. Antônio tinha ido rapidinho para o apartamento dele e eu voltava da padaria. Menina, Miriam. Ela arregalou os olhos ao me ver. O que aconteceu com seu rosto? Está tão radiante. Ah, é mesmo? Sim, tem algo diferente. Aconteceu alguma coisa boa? Meu coração bateu mais forte. Fiquei com medo de que ela tivesse percebido. Ah, é só porque o tempo está bonito. O tempo está bonito? Dona Fátima cravou os olhos no meu pescoço. Meu rosto ferveu na hora. Ah, é verdade. Quando olhei no espelho mais cedo, vi uma marca vermelha. O que é isso no seu pescoço? Foi mosquito? Ah, sim. Mosquito no meio de junho, Miriam. Ela deu uma risada irônica. Mosquito com boca grande, pelo visto. Fiquei vermelha até as orelhas. Ah, amiga, tá tudo certo. Coisa boa tem que aproveitar. Dona Fátima me deu um tapinha no ombro. Está escrito na sua testa. Não adianta esconder. Eu abaixei a cabeça, envergonhada demais para olhar para ela. Dona Fátima disse num tom carinhoso. Que bom para você. Caminha de cabeça erguida. A vida é sua. A noite chegou. Antônio veio ao meu apartamento. Tínhamos combinado de jantar juntos. Preparei um macarrão com carne bem simples. Sentamos de frente um para o outro. Está uma delícia, ele disse. Ah, minha cozinha não é tão boa. Não, está perfeito mesmo. Durante toda a refeição, ele não tirou os olhos de mim. Não desviava o olhar como antes. Era um olhar quente. Depois de lavar a louça, sentamos no sofá. Antônio sentou ao meu lado. Nossos ombros se encostaram. Miriam, ele chamou, de forma cuidadosa. Sim, acho que a gente se encaixa muito bem. Eu virei a cabeça e olhei para ele. Você acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Os olhos dele estavam sérios. Ele me abraçou por trás. A voz grave sussurrou no meu ouvido. Meu coração acelerou. Mas nós fizemos isso de manhã, eu disse. Posso fazer de novo? Ele perguntou com a maior seriedade. Eu me virei e fiquei de frente para ele. Claro que sim. Nossos lábios se tocaram. Fomos da sala para o quarto. Dessa vez foi ainda mais profundo que de manhã. Eu me surpreendi mais uma vez com a resistência e a força dele para a sua idade. Tem certeza que tem 55 anos? Perguntei. Por quê? Você é incrível mesmo. Ele hesitou um instante. Se estiver difícil para você, me avise. Difícil? Que nada, eu disse rindo. Combina perfeitamente comigo. Naquela noite, eu tive certeza. Meu ex-marido estava errado. Ele não terminava rápido porque eu era ruim na cama. Ele apenas era assim. Eu não tinha problema nenhum. Olhei para o rosto de Antônio dormindo. O mesmo valia para ele. Não era um corpo amaldiçoado. Apenas não tinha encontrado a pessoa certa. E nós nos encaixamos. Eu nunca imaginei que seríamos tão compatíveis. Pela primeira vez em 52 anos. A sensação de me sentir uma mulher completa. A sensação de me encaixar perfeitamente com alguém. A lua brilhava lá fora. Nunca imaginei que voltaria a sentir isso nessa idade. Pensei, é um sonho. Não era um sonho.
Eu podia sentir o calor de Antônio bem ali, ao meu lado. Era quente e eu estava feliz. Mas na época eu não sabia. Não sabia que meu filho estava descendo de São Paulo para me visitar e que por causa do meu filho, Antônio ficaria abalado. A felicidade não durou tanto assim, sem percalços. Ou melhor, estava prestes a ser colocada à prova. Logo descobriríamos se o nosso amor era verdadeiro e se conseguiríamos suportar. 2 semanas se passaram. Eu e Antônio nos víamos todos os dias. Quando eu abria os olhos de manhã, ele estava lá. À noite, jantávamos juntos. Nos finais de semana, caminhávamos na praça. Aos 52 anos, perguntei a mim mesma se já havia sido tão feliz assim na vida. A resposta era não. Nem durante os 10 anos de casamento, nem antes disso. Ter a companhia de alguém nunca foi tão bom. Antônio continuava sendo homem de poucas palavras, mas não evitava mais meu olhar. O jeito como ele olhava para mim era cheio de carinho. Às vezes, era ele quem segurava minha mão primeiro. Será que isso pode continuar assim para sempre? Eu estava feliz, mas ansiosa. Quando a vida está boa demais, parece que alguma bomba vai estourar. A vida sempre foi assim comigo. E o meu pressentimento estava certo. Era um sábado à tarde. Antônio estava descansando um pouco no apartamento dele e eu preparava o almoço. A campainha tocou. Quem será? A dona Fátima? Abri a porta. Era o Diego. Meu filho, que trabalha em São Paulo, resolveu vir de surpresa, sem avisar. Oi, mãe. Diego? Mas por que não avisou? Ah, deu saudade de ver o rosto da minha mãe. Tem problema? Diego entrou. Olhou em volta do apartamento e depois fixou os olhos em mim. Mas, mãe, o seu rosto, o que tem? Tem algo diferente. A senhora está ótima. Senti um frio na barriga. Será que estava tão óbvio? Tentei disfarçar. Ah, é que eu tenho dormido muito bem ultimamente. Jura? Diego tombou a cabeça para o lado, desconfiado. Tem alguma novidade boa? Eu não sabia como contar. Dizer para o próprio filho que está namorando não é fácil. Divorciada há apenas 1 ano, e o parceiro era o solteirão de 55 anos que morava no apartamento ao lado. Mas eu não podia esconder para sempre. Uma hora ele ia descobrir, então achei melhor falar logo. Diego, senta aqui. A mãe tem uma coisa para te contar. Sentei no sofá. Diego sentou na minha frente. O rosto dele ficou tenso. O que foi? A senhora está doente? Não, não estou doente. Respirei fundo. É que a mãe está conhecendo alguém. A expressão de Diego endureceu na mesma hora. Conhecendo alguém? É, o vizinho aqui do lado. Do lado? Os olhos de Diego quase saltaram. No apartamento do lado? Há quanto tempo? Faz mais ou menos 1 mês. 1 mês? O tom de voz do Diego subiu. Mãe, faz só 1 ano que a senhora se separou do meu pai. Oi, Zay, mas o quê? Diego me encarava com severidade. O que ele faz da vida? Que idade ele tem? Ele tem 55 anos. Ele trabalhou muito tempo como operário. Agora faz a manutenção de uns prédios aqui perto. E 55 anos. Mais velho que o meu pai, a expressão do Diego ficou muito sombria. A noite chegou e acabou que os 3 fomos jantar juntos. Eu chamei o Antônio. Afinal, eles teriam que se conhecer mais cedo ou mais tarde. Antônio entrou no meu apartamento com um semblante muito tenso. Diego o mediu de cima a baixo. Foi constrangedor. Um silêncio pesado pairava sobre a mesa. Podem se servir, eu disse, pegando os talheres primeiro. Antônio e Diego fizeram o mesmo. Quase não houve conversa durante a refeição. De vez em quando, Diego lançava um olhar para Antônio. Era um olhar cortante. Antônio estava retraído, com a cabeça baixa, parecendo intimidado. Deve estar sendo muito difícil para ele, pensei, sentindo pena de Antônio. A primeira vez que ele abre o coração para alguém na vida e já é recebido com tanta hostilidade. Depois do jantar, fui ao banheiro rapidinho.
Quando voltei, Diego e Antônio estavam sentados frente a frente na sala. Eles não me viram chegar. Seu Antônio ouvia a voz de Diego. Sim, o senhor gosta mesmo da minha mãe? De verdade? Parei no corredor, prendendo a respiração. Sim, é de verdade, respondeu Antônio. A voz dele era baixa, mas firme. Falar é muito fácil, a voz de Diego era fria. Eu ainda me lembro muito bem de quando meu pai traiu ela e a minha mãe ficou chorando trancada no banheiro. Senti um aperto terrível no coração. Diego sabia daquilo? Eu estava atrás da porta. Eu escutei tudo. Nunca vou esquecer o som da minha mãe chorando daquele jeito. A voz de Diego tremeu. É por isso. Eu tenho pavor de que a minha mãe passe por isso de novo. É o meu maior medo. Fiquei sem ar. Meu filho estava atrás da porta aquele dia. Ele ouviu a mãe dele chorar. Antônio disse com muita seriedade: eu juro que nunca vou fazer isso com ela. Na teoria, todo mundo jura, rebateu Diego. Eu vou ficar de olho. Diego voltou para São Paulo. Pegou o ônibus da noite. Depois de deixá-lo na rodoviária, voltei para casa e Antônio não estava lá. Ele tinha ido para o próprio apartamento. Fui bater na porta dele. Pouco depois, ele abriu. Antônio, o rosto dele estava sombrio. Miriam, eu não te vi no quarto. Fiquei preocupado. Me desculpe. Ele abaixou a cabeça. O Diego tem razão. Eu sinto que vou ser um peso na sua vida, Miriam. Do que você está falando? Segurei a mão dele. É por causa do que o Diego falou? Não liga para isso. O meu filho é problema meu. Eu resolvo. Não se preocupe. Ele deu um sorriso forçado, mas seus olhos ainda demonstravam medo. Fui eu que me aproximei. Eu o abracei. Hoje a iniciativa é minha, Antônio. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Puxei-o para dentro do meu quarto. Fechei a porta e o beijei. Senti o peito forte dele através da roupa. Você tem mesmo 55 anos? Por que você é tão incrível assim? Eu o levei para a cama. Naquela noite, eu assumi o controle. Eu queria confortá-lo, apagar a insegurança dele. Eu me impressionei mais uma vez com a vitalidade e a resistência daquele homem. A noite foi longa. Não faço ideia de quanto tempo se passou. Foi só de madrugada que paramos. Miriam. Ele chamou baixinho. Zim, você realmente não vai me deixar, né? Seu bobo. Sorri e o abracei forte. Eu não vou a lugar nenhum. Fique tranquilo. Ele fechou os olhos. Parecia finalmente aliviado. Mas eu não sabia. Não sabia que Antônio não pregara o olho aquela noite. Que mesmo depois que eu adormeci, ele ficou encarando o teto pensando: o Diego tem razão. E se eu acabar sendo um fardo para ela? A insegurança dele não havia sumido. Pelo contrário, só tinha crescido. A partir do dia seguinte, Antônio começou a me evitar. Demorou muito para eu perceber que as coisas estavam desmoronando. Na terça-feira, mandei uma mensagem para ele na hora do almoço. Vamos jantar juntos hoje? A resposta demorou. Chegou mais de 1 hora depois. Estou meio cansado hoje. Me desculpe, foi muito estranho. Ele nunca tinha recusado antes. Mesmo cansado, ele sempre vinha ficar comigo. Será que aconteceu alguma coisa? Fiquei apreensiva, mas tentei relevar. Todo mundo fica cansado. Quarta-feira. Esbarrei com Antônio no corredor de manhã, quando estava saindo para o trabalho. Antônio! Chamei com alegria, mas ele desviou o olhar. Exatamente como fazia antes de nos conhecermos. Ah, sim. Bom dia. Fez um aceno rápido e desceu as escadas correndo, como se estivesse fugindo. O que era aquilo? Senti um frio na espinha. Tinha algo errado. Mandei mensagem de novo à noite. Tudo bem hoje? Vamos jantar. Hoje não vai dar. Desculpe. Mais uma recusa. Quinta-feira. Eu não aguentava mais. Fui bater na porta da dona Fátima. Ela abriu a porta e, ao ver minha cara, ficou séria. Miriam, o que foi? O que aconteceu com essa cara? Entra aí. Sentei no sofá dela. Ela me deu um copo d'água. Desembucha. O que houve?
O Antônio está estranho. Acho que está me evitando. Não responde direito. Quando a gente se esbarra, ele nem me olha. Dona Fátima assentiu com a cabeça. O que será que eu fiz de errado? Eu estava quase chorando. Dona Fátima segurou minha mão. Errado o quê, mulher? Quando um homem foge, só tem dois motivos. Ou arrumou outra, ou está com medo. Olhei para ela, espantada. Arrumou outra? Dona Fátima deu uma risada. Onde é que aquele solteirão vai arrumar outra? Um homem que viveu sozinho a vida toda. Ele está com medo. Medo de quê? Medo de estar apaixonado por você. Homem é tudo igual. Quando o sentimento é forte demais, eles fogem. Acham que não vão dar conta. E o que eu faço? Vai atrás dele e agarra. Dona Fátima apertou minha mão. Se deixar ele fugir agora, ele vai sumir de vez. Vai lá e agarra esse homem. Na sexta-feira à noite, fiz o que ela mandou. Bati na porta do Antônio. Demorou bastante até ele abrir. Ele estava ali, parado. Parecia ter emagrecido muito naqueles poucos dias. Miriam. Ele continuava sem me olhar nos olhos. Antônio, a gente precisa conversar. Na verdade. Ele abriu a boca. Vamos terminar. Meu coração quase parou. Duvidei do que tinha escutado. Como é que é? Ele abaixou a cabeça. Por quê? O que foi que eu fiz? Não. A culpa não é sua. A voz dele tremeu. Então por quê? Eu sou um peso para você. Aquelas palavras quase me fizeram explodir em lágrimas. Do que você está falando? Que peso? O Diego tem razão, ele disse lentamente. Nos meus 20 anos, tive o meu primeiro relacionamento sério. Era uma moça chamada Eliana. Eu prendi a respiração para escutar. Namoramos por 3 meses. Andamos de mãos dadas, fomos ao cinema. Foi a primeira vez que eu disse, eu te amo. O olhar dele parecia distante. E, depois que passamos a primeira noite juntos, quando acordei de manhã, ela estava arrumando as malas. Por quê? Perguntei. Ela disse que era demais, que não dava conta. Pediu desculpas. O meu peito doeu. Ela sumiu no mesmo dia. Cortou todo o contato. Ele deu um sorriso amargo. Aos 40 anos, aconteceu parecido. Namorei uma moça chamada Sueli por 1 ano. Achei que dessa vez ia dar certo. Fomos com muita calma. Mas e o resultado? Foi igual. Antônio, acho que vou procurar outra pessoa. Não combinamos. Está me machucando. Ele abaixou a cabeça. Foi quando eu decidi. Nunca mais ia namorar. Aceitei que eu era amaldiçoado. Eu não consegui dizer nada. Como o Diego falou, por minha causa, sua vida vai ficar muito difícil, Miriam. Como sempre foi com as outras. Ele me olhou. Os olhos dele estavam injetados de sangue. Então vamos parar por aqui. Não quero ser um fardo na sua vida. As lágrimas transbordaram dos meus olhos. Então você vai simplesmente fugir? Sem nem me perguntar nada? Minha voz aumentou. Você por acaso me perguntou se eu estou achando difícil? Eu disse que queria ir embora? Ele ficou calado. Para mim, não é nada difícil. Não está doendo. Por que você decide sozinho? Por que tenta terminar tudo sem nem me consultar? Ele não conseguia responder. Antônio, segurei o rosto dele. Eu não vou embora. Eu não quero ir embora. Eu também preciso de você. Ele soltou a minha mão. Me desculpe. E fechou a porta. Fiquei parada no corredor. Na frente da porta fechada, não conseguia parar de chorar. Minhas pernas cederam. Caí sentada ali mesmo. Por que isso está acontecendo? Por que as coisas têm que ser assim? Parecia que eu estava sendo rejeitada de novo, como se eu não fosse nada, igual na época do meu ex-marido. Não sei por quanto tempo eu chorei. Eram 2 da madrugada. Eu não conseguia dormir. Estava sentada no sofá, exausta de tanto chorar, com os olhos inchados. Foi quando a campainha tocou. Quem será a essa hora? Fui abrir a porta. Era o Antônio. Os olhos dele estavam tão vermelhos e inchados quanto os meus. Miriam. A voz dele falhou. Me desculpe. Eu fui um idiota.
Não consegui responder nada. Eu descobri que o que me dá mais medo é te deixar, ele disse. A ideia de viver sem você me assusta muito mais. Eu só percebi isso agora. Comecei a chorar de novo. Abracei o Antônio. Seu idiota. Idiota, idiota. Ele também me abraçou. Nós dois estávamos chorando abraçados. Eu não consigo viver sem você, Miriam. Nem eu, respondi. Então não fuja mais. Por favor. Naquela noite, nós ficamos juntos de novo. Foi um beijo misturado com lágrimas. Era intenso e urgente. Hoje eu não vou te soltar por nada, eu disse. Eu o puxei para a cama. Dessa vez foi diferente. Estávamos tão necessitados um do outro. Como alguém que quase perdeu algo precioso e o encontrou novamente, senti aquele vigor forte e rígido dele, mas não recuei. Pelo contrário, me entreguei ainda mais. Você é impressionante mesmo, eu disse a ele. Se estiver te machucando, me fala. Ele perguntou preocupado. Machucar? Que nada. Eu combino perfeitamente com você. Nós nos tornamos um só completamente. Não sei quantas horas se passaram. Como pode um homem de 55 anos ter essa energia toda? É porque eu te amo, Miriam. Não paramos até que a luz da madrugada começasse a entrar pela janela. A manhã raiou. Estávamos deitados, abraçados fortemente. Miriam, ele chamou. Sim, eu nunca mais vou fugir. Se você fugir, eu vou atrás de você para te buscar, respondi, rindo. Ele riu também. Foi a primeira vez que vi um sorriso tão largo no rosto dele. Obrigado, Miriam. Pelo quê? Por não ir embora. Meu coração se aqueceu. Obrigada também por ter voltado. Ficamos ali abraçados por muito tempo. Naquela madrugada, eu tive certeza, eu não soltaria aquele homem por nada neste mundo. Acontecesse o que acontecesse. Mas ainda restava uma coisa a fazer. Convencer meu filho, Diego. Essa era uma tarefa minha, pelo Antônio e por mim mesma. Decidi não me esconder mais. Ia falar de cabeça erguida. Minha vida sou eu quem escolhe. Era sábado de manhã. Fui até a porta da Dona Fátima antes de viajar para São Paulo. Bati na porta. Ué, Miriam, a essa hora da manhã? Dona Fátima abriu a porta. Fátima, eu estou indo para São Paulo hoje. Os olhos dela arregalaram. São Paulo? Ver o Diego? É. Vou falar com ele sobre o Antônio. Falar a verdade. Dona Fátima assentiu vigorosamente. Fez muito bem. Entra, toma um café antes de ir. Sentei no sofá da Dona Fátima, tomei um gole do café quente e me acalmei um pouco. Fátima. Será que o Diego vai entender? A mãe dele namorando o vizinho, separada há só 1 ano? Dona Fátima deu um risinho. E se ele não entender? A vida é sua, não do seu filho. Ela segurou a minha mão. Miriam, o que importa é a sua felicidade. Não importa o que o Diego ache. Mas, o Diego é um homem adulto. Não está mais na idade de não entender que a mãe dele também tem uma vida. Ela ficou muito séria. E tem mais. Você tem o direito de ser feliz. Não fez nada de errado. Fale de cabeça erguida. Senti meus olhos marejarem. Obrigada, Fátima. Obrigada o quê? Vai lá e fala tudo. Não esconde nada. Bota as cartas na mesa. Cheguei a São Paulo. Parei em frente ao café que tinha combinado com o Diego. Meu coração batia a 1000. Eu estava nervosa. Tudo bem, você consegue. Respirei fundo e entrei. Diego estava sentado perto da janela. Quando me viu, levantou-se. Mãe, por que veio de repente para cá? Senta, Diego. Eu preciso te falar uma coisa. O rosto dele fechou na hora. O que foi? Está doente? Não, não estou. Sentei na frente dele, pedimos café e tirei um momento para respirar. Sabe aquele dia que você foi lá em casa e conheceu o vizinho, o Antônio? O rosto do Diego ficou frio como gelo. Sei. O que tem ele? A senhora ainda está vendo ele? Eu sei o que você acha.
mas eu vim aqui para te falar oficialmente. A gente está num relacionamento sério. Diego soltou um suspiro pesado. Ele me encarou no fundo dos olhos. Mãe, o que aquele homem faz? Qual é a profissão dele? E os bens dele? Por que isso é importante? Claro que é importante. É o resto da sua vida. O tom de voz do Diego aumentou. Meu pai também era maravilhoso no começo. E olha no que deu. Senti uma pontada no peito, mas me segurei. Diego, mãe, e se a senhora se machucar de novo? O que eu vou fazer? Eu não aguento ver a senhora sofrendo de novo. Como a senhora acha que eu me senti depois de tudo que o meu pai fez? A senhora estava finalmente encontrando a paz e agora se joga de novo num buraco. Para de me comparar com o seu pai, eu gritei. Diego tomou um susto enorme. Acho que era a primeira vez na vida que eu gritava com ele daquele jeito. O café inteiro ficou em silêncio e algumas pessoas olharam para a gente, mas eu não me importei. Diego, tentei recuperar o fôlego. Sabe o que o seu pai me falou quando me traiu e foi embora? Ele balançou a cabeça. Ele olhou na minha cara e disse que a culpa era minha, que eu não tinha atrativos como mulher, que eu era insuficiente e que por isso ele foi procurar fora. Os olhos do Diego se arregalaram. O quê? A minha voz tremeu de raiva e dor. Eu acreditei nisso por mais de 10 anos, Diego. Acreditei que eu era uma mulher sem atrativos, uma mulher insuficiente. Minha voz perdeu a força. Por isso, quando me divorciei, eu nem pensava em namorar ninguém. Eu achava que não era digna. As lágrimas começaram a cair. Mas sabe de uma coisa? Depois que eu conheci o Antônio, eu descobri algo. O quê, mãe? Descobri que o defeito não estava em mim. Eu só não combinava com o seu pai. Diego ficou mudo. O Antônio também passou a vida inteira achando que tinha algum problema. Todas as mulheres fugiam dele, e ele achava que o corpo dele era amaldiçoado. Eu olhei bem nos olhos do meu filho, mas não tem nada de errado comigo, e nem com ele. Nós dois nos encaixamos perfeitamente. Nós dois vivemos anos nos culpando, achando que éramos o problema. Mas quando nos conhecemos, vimos que não éramos. Só não tínhamos encontrado a pessoa certa antes. Diego ficou em silêncio por um bom tempo. O café esfriou na xícara. Eu fiquei esperando. Foi então que Diego abriu a boca. A senhora está feliz, mãe? Sim, respondi sem pensar duas vezes. Em 52 anos de vida, essa é a primeira vez que eu me sinto tão feliz. Diego soltou um longo suspiro e disse: Mãe, eu sabia daquele choro no banheiro. Eu ouvi quando estava atrás da porta. Eu era só um adolescente. Os olhos do Diego ficaram vermelhos. Por isso, eu fiquei apavorado, com medo da senhora passar por aquilo de novo. Diego, mas se a senhora diz que está tão feliz assim, ele olhou para mim. Tá bom, eu não vou me opor. Minhas lágrimas jorraram, mas com uma condição. Diego falou muito sério. Se aquele cara machucar a senhora, eu acabo com a raça dele. Eu limpei as lágrimas, sorrindo. Pode deixar. Obrigada, meu filho. Obrigado o quê, mãe? Diego também sorriu, com os olhos marejados. Voltei para casa à noite. Antes mesmo de eu colocar a chave na porta, a porta do vizinho abriu. Era o Antônio. Ele estava esperando. E aí, como foi? Perguntou, com o rosto ansioso. Eu dei o meu sorriso mais largo. Ele aceitou. O Diego aceitou. Uma onda de alívio varreu o rosto de Antônio. Que bom. Graças a Deus. Fui até ele e o abracei. Antônio. Não. Amor. Posso te chamar assim? Foi a primeira vez que eu o chamei daquele jeito mais íntimo. Ele arregalou os olhos. Amor. Eu não vou a lugar nenhum. Olhei direto nos olhos dele. Você não é amaldiçoado. Para mim, você é a maior das bênçãos. Naquela noite, dormimos juntos, mas foi diferente das outras vezes. Havia mais paz, mais tranquilidade. Não havia ansiedade nem medo. Sentimos um ao outro sem pressa. Amor, ele disse me abraçando. Era tão bom.
Estávamos deitados na cama, nos olhando. Miriam. Foi a primeira vez que ele me chamou com tanta intimidade. Sim, obrigado. Pelo quê? Por não me deixar e por dizer que eu sou uma bênção. Senti um nó na garganta. Eu que agradeço, meu amor, por me fazer sentir que eu não sou insuficiente. Ficamos muito tempo abraçados. Naquela noite, Antônio disse que sentiu, pela primeira vez na vida, como se fosse o homem mais abençoado do mundo. E eu também me sentia assim. Uma mulher completa. Uma mulher que encontrou a pessoa exata para si. Eu jamais imaginei que, nessa idade, viveria uma felicidade assim. E assim, 10 anos se passaram. Antônio e eu envelhecemos juntos. Aos 52 anos, conheci um homem de 55. Hoje tenho 62 e meu marido tem 65 anos. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos. Histórias felizes que eu vou contar agora. Como a maldição virou bênção e como nos tornamos uma verdadeira família. Depois de 1 ano de namoro, Antônio e eu fomos morar juntos. No começo, vivíamos cada um no seu apartamento, mas a ponte aérea entre as portas cansou. Decidimos juntar as escovas. O apartamento dele era um pouquinho maior, então me mudei definitivamente para o dele no nosso 2º ano. A dona Fátima fez até bolo para comemorar. Que maravilha, sejam muito felizes, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. No 3º ano, meu filho Diego casou. No dia do casamento, Antônio sentou-se na cadeira de pai do noivo. Foi um pedido do próprio Diego. O senhor pode se sentar no lugar do pai, ele disse. Antônio ficou sem saber o que fazer. Não, eu fico só aqui do lado. Mas Diego insistiu. Não, o lugar do meu pai hoje é seu. O senhor é o companheiro da minha mãe. Naquela noite, quando voltamos para casa, Antônio chorou como uma criança na minha frente. Por que está chorando, meu bem? É a primeira vez na minha vida que alguém me chama para ser pai. Ele, que passou 55 anos sozinho, sem saber o que era ter uma família, foi ser chamado de pai logo por um enteado. Eu também chorei com ele. No 5º ano juntos, nosso neto nasceu. O filho do Diego, o pequeno Lucas. No hospital, Antônio chorou de novo, olhando pelo vidro do berçário. Vovô, é você, vovô, brincou a minha nora Camila. Antônio não conseguiu falar nada, só derramava lágrimas. É a primeira vez que alguém me chama de avô, ele balbuciou. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. E assim, 10 anos voaram. Acordei hoje de manhã. Antônio estava deitado ao meu lado. Sim, agora eu só o chamo de marido. Aos 62 e 65 anos, nós dois temos os cabelos brancos, as rugas estão mais fundas. Mas acordar juntos e tomar café da manhã juntos é igual ao que era há 10 anos. Miriam, quer café? Quero, obrigada. Meu marido fez o café. Meia colherzinha de açúcar, ele decora o meu gosto há 1 década. Hoje é dia de ir na casa do Diego, né? É. Estou com saudade do Lucas. Nosso neto, Lucas, já tem 5 aninhos. Ele adora o avô. Vive correndo atrás dele, gritando, vovô! Vovô! O telefone tocou. Era o Diego. Oi, mãe. Vocês vêm para o almoço hoje, né? Vamos sim. Chegamos na hora do almoço. O Lucas já está enlouquecendo aqui desde cedo esperando o vovô. Desliguei o telefone. Antônio estava com uma expressão emocionada. O que foi, meu amor? Ah, nada. É que... Ele deu um sorriso tímido. 10 anos se passaram e eu ainda me emociono quando sou chamado de pai ou avô. Ainda? É. Eu vivi a vida toda sem família. Ainda parece um sonho. Os olhos dele ficaram úmidos. Passei 55 anos da minha vida sozinho. No Natal, eu estava sozinho. No meu aniversário, sozinho. De repente, eu tenho um filho e um neto. Parece mentira. Segurei a mão dele. É sonho ou é realidade? Eu sei que é real, mas às vezes me dá um medo. Ele olhou pela janela.
Medo de que isso seja um sonho e eu acorde e tudo desapareça. Meu coração apertou. Mesmo 10 anos depois, as feridas de 55 anos de solidão não sumiram completamente da noite para o dia. Abracei o rosto do meu marido com as duas mãos. Não é um sonho. Eu estou aqui. Miriam. Vivemos juntos há 10 anos e vamos viver por muito mais tempo. Ele assentiu com a cabeça. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo quê? A gente já passou dessa fase. Falei rindo. Ele me abraçou por trás. O que foi agora? Nossa, já faz 10 anos. 10 anos. Mas eu ainda me sinto da mesma forma. Como assim? Ainda fico com o coração batendo forte quando te vejo. Mesmo depois de 10 anos, aquilo ainda me deixava mexida. Eu me virei de frente para ele. Com 65 anos de idade e ainda sente isso? Claro, porque você é a mulher perfeita para mim. Dei um selinho leve nele e segurei suas mãos. É impressionante como podemos sentir essa mesma emoção e paixão depois de tantos anos nessa idade. Vamos nos arrumar logo, nosso neto está esperando. Eu disse, tá bom. Mas hoje à noite, ele disse com aquele tom brincalhão. Eu ri e dei um tapa no ombro dele. Um senhor de 65 anos com esse fogo todo? Que senhor o quê? Eu sou jovem ainda. Rimos juntos. Fomos nos arrumar. Parei na frente do espelho. Vi o meu rosto de 62 anos. As rugas estão maiores, o cabelo mais branco, mas o meu olhar é completamente diferente de 10 anos atrás. Hoje, o meu olhar é vivo. Eu realmente mudei. Aos 52 anos, eu tinha os olhos mortos, sem brilho, autoestima no chão, achando que era uma mulher defeituosa. Hoje, não. Eu não sou insuficiente. Sou a pessoa perfeita para alguém. E eu tenho a confirmação disso todos os dias há uma década. Meu marido parou ao meu lado no espelho. O que foi? Estava pensando em como eu mudei para melhor. E como? Ele me abraçou pelos ombros. Nós dois mudamos. A imagem de nós dois, lado a lado no espelho. Algo que eu jamais conseguiria imaginar 10 anos atrás. Vamos, vamos. Pegamos o ônibus de viagem até São Paulo. Sentamos lado a lado olhando pela janela. Era início da primavera e os ipês amarelos enfeitavam as ruas. Muito lindo. Amor. Oi. Lembra do dia em que nos conhecemos, 10 anos atrás? Como esquecer? Ele sorriu. Eu carreguei as caixas no dia que você se mudou. Fugi correndo sem nem olhar nos seus olhos. De tanta vergonha. Vergonha do quê? Como não? Uma mulher tão bonita se mudando para o lado do meu apartamento, eu fiquei nervoso. Eu dei uma risada. Confessa, você já gostava de mim desde aquele dia, né? Ele balançou a cabeça. Sim, mas eu não sabia como falar. Eu vivi 55 anos sozinho. Não sabia como conversar com uma mulher. Se você não tivesse me chamado para jantar aquele dia, eu ia morrer velho, solteiro, morando naquele apartamento. Senti um calor no peito. Que bom que eu te convidei. Que bom mesmo. Ele segurou minha mão. Obrigado, Miriam, por não ter fugido naquele dia. Obrigada a você, meu amor. Fomos de mãos dadas a viagem inteira. Os ipês passando lá fora pela janela do ônibus. Lembrei daquele dia de chuva, há 10 anos, quando seguramos as mãos pela primeira vez. Não sabíamos que duraria tanto. E assim, uma década se passou. Aquilo que pensávamos ser uma maldição tornou-se a nossa maior bênção em pouco tempo. Na verdade, talvez nunca tenha sido uma maldição. Nós só não tínhamos encontrado a pessoa certa até então. Fomos feitos um para o outro desde o início. Hoje, eu tenho total certeza disso. Chegamos na casa do Diego. A minha nora, Camila, nos recebeu com um sorrisão na porta. Seu Antônio, Dona Miriam, entrem. Oi, querida. Eu a abracei. Ela é um doce de pessoa. Meu filho deu muita sorte. Na sala, Diego levantou para nos cumprimentar. Pai, mãe, chegaram. E o Lucas? Chegamos cedo por causa dele, disse Antônio.
sorrindo. De repente, um furacãozinho apareceu correndo. Vovô, vovô, vem cá, meu garoto. Antônio pegou o neto no colo e o menino deu uma risada gostosa. Me solta, vô. Vem ver meus brinquedos no meu quarto. Calma, já vou, já vou. Antônio foi sendo puxado pela mão até o quarto. Eu observava aquela cena sorrindo. O Lucas é doido pelo avô, comentou Camila, rindo. Pois é, e o Antônio é um babão pelo neto, Diego disse, rindo também. O almoço foi servido. Uma comida deliciosa que a Camila fez com tanto carinho. Arroz de forno, bife a rolê, maionese de batata e todas as coisas que eu adoro. Está uma delícia, Camila, que capricho. Imagina, sogra, que bom que gostou. Lucas ficou colado do lado do avô durante o almoço inteiro. Só faltou comer no prato dele. Vovô, fiz um desenho na escola ontem. Ah, é? Desenhou o quê? Desenhei você. E a vovó também. Depois eu te mostro. Que legal. Eu quero ver. A alegria do Antônio era palpável. Era um rosto que eu não conhecia há 10 anos. Depois do almoço, estávamos descansando na sala. De repente, Lucas perguntou: Vovô, diga, campeão, por que você não é o pai de verdade do meu pai? A sala inteira ficou num silêncio absoluto. Camila e Diego ficaram visivelmente tensos. Antônio deu um sobressalto, sem saber direito como responder. Foi um daqueles silêncios constrangedores. Uma pergunta inocente de uma criança de 5 anos, mas difícil de explicar. Quando Antônio abriu a boca para falar alguma coisa, Diego intercedeu. Filho, oi, pai. O vovô é o homem que a sua avó escolheu. Lucas inclinou a cabeça para o lado. Escolheu? É. A vovó escolheu o melhor homem do mundo para estar do lado dela. É por isso que ele é da nossa família. Lucas arregalou os olhinhos redondos. Ah, a vovó escolheu ele. Então ele olhou para mim e disse: a vovó tem bom gosto, o vovô é muito legal. Todo mundo caiu na gargalhada. O clima tenso desapareceu como fumaça. Eu olhei para o Diego. Ele me deu um sorriso discreto e acenou com a cabeça. Obrigada, meu filho, falei mentalmente. Eu vi que os olhos do meu marido estavam brilhando de emoção. O final do dia chegou. O sol começou a se pôr e era hora de voltar para casa. Ah, mãe, pai, fiquem para o jantar, pediu Camila. Mas eu recusei com carinho. Não, imagina. Vocês têm que descansar. Nós já vamos. Que pena. Diego foi nos acompanhar até a porta. Mãe. Ele me chamou baixinho no corredor. Ainda bem que a senhora conheceu o Antônio, né? Sim. A expressão da senhora é outra. Não se compara com a de 10 anos atrás. Fiquei emocionada. Antigamente, a mãe tinha os olhos opacos, mortos. Hoje, a mãe é cheia de vida. Senti a garganta apertar. Obrigada, meu filho. Obrigado o quê, mãe? Ver a mãe feliz é tudo que um filho quer. Ele olhou para o Antônio. Pai, cuida bem da minha mãe, hein? Sempre, filho. Pode deixar comigo, disse Antônio, dando um tapinha nas costas do Diego. Voltamos para casa em Campinas. Já era noite e o céu estava estrelado. Amor, vamos lá na sacada? Vamos. Ficamos nós dois, de pé na sacada. A brisa da noite era refrescante, as estrelas estavam brilhando. Miriam. A voz de Antônio tremeu um pouco. Eu vivi sozinho por 55 anos e achava que era amaldiçoado. Achava que eu era o defeito porque toda mulher ia embora. Eu já tinha desistido de tudo, de namorar, de casar, de ter família. Queria apenas morrer sozinho. Eu segurei forte a mão dele. Mas depois que te conheci, eu descobri algo. Oakway não era uma maldição. As outras foram embora, porque eu estava sendo guardado para você. Meu coração transbordou de emoção. Depois de te conhecer, aquilo que eu achava que era uma maldição virou a minha maior bênção. As lágrimas correram pelo meu rosto. Digo mesmo, meu amor. Eu também achava que era uma mulher que não valia a pena. O meu ex me fez acreditar nisso por 10 anos. Mas quando te conheci,
percebi que não era eu o problema. Eu só não tinha o companheiro certo. Nós éramos perfeitos um para o outro desde o primeiro dia. Ele me abraçou. Eu encostei no ombro dele. O vento batia, mas não estava frio, porque o calor do meu marido me protegia. Não sei quanto tempo ficamos ali, olhando as estrelas, abraçados. Miriam, obrigada por ficar do meu lado. Obrigada por não ter fugido, amor. Nós rimos. Lembrei daquela noite chuvosa de 10 anos atrás, quando dormimos juntos pela primeira vez. A gente se abraçava exatamente da mesma forma. Naquela época havia insegurança, medo de sermos abandonados. Mas hoje é diferente. Vivemos juntos há 10 anos. Ganhamos um filho de coração e um neto. Nós somos uma família de verdade. Eu não tenho mais ansiedade. Esse homem não vai a lugar nenhum. E eu também não irei. Nós vamos ficar juntos até o fim, parados na sacada, olhando as estrelas e segurando as mãos. Amor, sim, eu te amo. Eu também te amo, Miriam. A brisa era leve e a noite era nossa. Assim como há 10 anos, hoje também estamos juntos e continuaremos para o resto de nossas vidas. Essa é a nossa história. Você, por acaso, sente que é amaldiçoado ou que tem algo de errado com você? Você sente que não é bom o suficiente? Eu também me sentia assim. Eu vivi 52 anos acreditando nisso. Meu marido também. Mas nós nos encontramos e descobrimos juntos que nunca foi uma maldição e que nunca fomos insuficientes. Apenas ainda não tínhamos cruzado o caminho da pessoa certa. Eu encontrei o amor da minha vida aos 52 anos. É tarde? De jeito nenhum. Foi o momento exato. A pessoa que foi feita sob medida para você pode estar em algum lugar, neste exato momento, apenas te esperando. Se você gostou da história de hoje, assista a outros vídeos do canal. Deixar o seu curtir, inscrever-se e ativar as notificações não custa nada. Além disso, se alguma parte tocou o seu coração, compartilhe conosco nos comentários. Uma simples palavra sua pode ser um profundo consolo para outra pessoa. Um forte abraço a todos.